Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso programa Literando, esse programa do Colégio Brasil Brasileiro, que tem como objetivo falar e disseminar mais a arte das letras, a literatura, né? No vídeo anterior nós falamos da origem da literatura, e a origem da literatura se mistura com a epopeia. Então, o nosso vídeo de hoje, dando continuidade a essa cronologia, falará a respeito das epopeias. Antes de iniciarmos, quero pedir a você aquele protocolo de se inscrever no nosso canal, seguir nas suas redes sociais, ativar as notificações, esse protocolo, né? Como vocês já bem conhecem de muito tempo. Pois bem, pessoal, quando falamos de epopeias, precisamos primeiro entender o que é uma epopeia. Qual é a definição literária, poética dessa forma de literatura. De fato, ela hoje está em desuso. Não muitos escritores fazem mais dessa forma. Mas a epopeia é um poema longo. Quando eu falo poema longo, não significa que são 15, 50 versos. São milhares de versos, com muitas e muitas estrofes e cantos diferentes. Então, epopeia é um poema longo, que dá o tamanho de um livro, e que narra a história de um herói contra muitas adversidades. Essa é a principal definição de epopeia, que nós vamos estudar ao longo da literatura de forma geral. Quando nós falamos anteriormente a respeito da questão homérica, que também se mistura com a origem da literatura, falamos de sua obra poética, seja ele que tenha escrito ou não. O importante é que essa obra chegou hoje na humanidade na forma de duas epopeias extremamente importantes, que vão datar mais ou menos a 800 a.C. Isso vai dar lá no século 9 a.C., se não me engano, não sou tão bom assim na história. E são dois poemas longos. O primeiro vai narrar a Guerra de Troia, chama-se Ilíada. Trouxe aqui o meu exemplar pessoal, a Ilíada de Homero. E o segundo, a Odisseia, que vai narrar o retorno de Ulisses, rei de Ítaca, à sua terra natal, que, como foi amaldiçoado pelos deuses, passou por muitas provações até chegar lá. A Ilíada inicia-se com uma frase famosa na história da literatura, mas fora do meio literário ela não é tão conhecida, que é a frase "Cante, ó deusa, a ira do filho de Peleu, Aquiles". A partir dessa frase iniciará essa narrativa que conta a história da Guerra de Troia, como muitos de nós conhecemos. Aquiles é aquele semideus que a mãe dele o banhou, mas deixou os calcanhares fora, e ele ficou com essa única parte, essa única fragilidade, que foi seus calcanhares, porque era a parte que a sua mãe estava segurando quando ele foi banhado no rio da imortalidade. Ao final da Ilíada, será golpeado mortalmente nos seus calcanhares, dando assim fim a uma história e início a outra. Assim foi escrita a Ilíada, como eu expliquei no vídeo anterior a respeito da origem da literatura. Provavelmente a Ilíada era cantada pelas pessoas, por isso que nas epopeias nós temos os cantos. Isso não é uma coisa por acaso. E Homero provavelmente foi a pessoa que transcreveu esses cantos. É mais provável que Homero tenha sido o que transcreveu do que tenha sido ele quem criou esses versos. Provavelmente isso. Então nós temos a Ilíada, que vai narrar a história da Guerra de Troia, a história de Aquiles, a história de Heitor, a história de Paris, a história de Helena, a história de Príamo, o rei de Troia. Vai construir uma história bem interessante que serviu de inspiração para uma obra cinematográfica muito interessante, que, se você quiser, fico com o convite para assistir, que é o filme Troia, de 2004, que tem o Brad Pitt no elenco, que tem o Ed Bannon no elenco. Um excelente filme, que é inspirado na Ilíada. Não é exatamente uma adaptação fiel, é uma narrativa inspirada nela. Igor, mas se a história da Ilíada narra a guerra dos gregos e dos troianos, especificamente os espartanos que vão sair para a guerra, por que o nome é Ilíada? Simples, porque a palavra Troia em grego eles chamavam de Ílios, a cidade era Ílios. Então o poema que vai narrar essa história vai ser Ilíada. E por que a história de Ulisses vai ser Odisseia? Porque o nome grego de Ulisses é Odisseu. Então a história que narra o retorno de Ulisses para Ítaca será Odisseia, certo? Por muito tempo, a história da Ilíada e da Odisseia será um grande expoente
para a literatura. Chegará, muitos fatos acontecerão, vai nascer o reino romano, no princípio, com aquelas lendas que a gente já conhece, irá surgir alguns imperadores, vai passar o período da República, até chegar no imperador Otávio Augusto. É muito importante essa pausa, esse momento da história da literatura, quando o imperador Otávio Augusto sobe ao poder. Por quê? Otávio Augusto será o primeiro imperador romano que no seu período não terá guerras, tanto que a palavra Augusto significa homem divino, assim as pessoas o denominavam, e em sua homenagem, o mês de agosto foi criado. Então, se você se pergunta por que dezembro na verdade é o mês 12, mas deveria ser 10, porque é 10 de dezembro, é porque foram acrescentados 2 meses. Um em homenagem a Júlio César, que é o mês de julho, e o mês de agosto, em homenagem a Augusto. Todo mundo sabe que a língua falada no Império Romano era o latim, língua que foi derivada de uma pequena região chamada Lácio, que fica bem no centro da Itália, onde fica hoje Roma, e foi disseminando até se transformar numa língua que, na própria Eneida, que eu vou falar, é denominada como um reino sem fim, um mundo sem fim, um império sem fim. Então, o que é que acontece? O imperador Otávio Augusto, cansado de ouvir a Ilíada e a Odisseia como expoentes máximos da literatura, vai pedir para um poeta que conhecia muito bem o latim clássico, obviamente. Tinha o latim clássico e o latim vulgar, o latim falado pelas pessoas e falado pela elite, falado pelos poemas, pelos poetas da época. Ele vai pedir que ele crie uma origem nobre ao povo de Roma, porque tem aquela lenda da loba que alimentava Rômulo e Remo, mas ele queria uma coisa mais que inspirasse mais nacionalismo entre os romanos. Então, o poeta Virgílio foi encarregado de criar uma epopeia, assim como Homero o fez. Essa é uma história que já é mais recente. Virgílio vai nascer em 70 a.C., naquele período. Então, nós conhecemos um pouco mais a respeito daquilo que está acontecendo. Virgílio passa 10 anos escrevendo o seu poema Eneida, que também tem um aqui, a minha versão. Eneida, que vai contar a história de Enéas. É uma lenda que conta que é uma espécie de continuação da Ilíada. Depois que Troia foi queimada, destruída, Enéas, que era uma espécie de semideus, fugiu da cidade com seu pai nas suas costas, seu filho e sua esposa atrás dele. Ele fugiu da cidade carregando esse pessoal e de lá ele vai buscar fazer uma nova Troia, é assim que é denominado, um novo império sem fim. Ele fugindo de Troia, passando por todas as dificuldades que irá passar, dará um poema narrativo muito grande. O poeta Virgílio, para que tenha, você compreende que ele é um poeta do imperador, então ele tem dinheiro. E ele está fazendo uma tarefa que o imperador o ordenou. Então ele tem uma ideia de viajar até a Grécia, ele morava em Roma, de viajar para a Grécia, conhecer um pouco mais da cultura e se inspirar para o seu poema. Quando ele faz essa viagem, ele adoece. Quando volta para Roma, ele já fica muito debilitado, não tem condições de concluir o poema. Na verdade, ele chegou a concluir, ele deu fim, mas ele não revisou Eneida. E como uma obra poética é algo muito sincero do coração dele, o último desejo de Virgílio foi que a Eneida fosse destruída. E esse poema, esse grande épico romano, na língua latina, que é um tesouro verdadeiro para os que estudam latim e também para que estudam a história das línguas, fosse destruído. Felizmente, o imperador Otávio Augusto não permitiu que isso acontecesse. Não queimem esse poema. Ele foi depois reproduzido e a história foi contada tantas vezes da Eneida que ela passou a ser praticamente uma verdade. Na verdade, é uma lenda criada por um poeta para dar um fim nobre, na verdade, uma origem nobre ao povo romano. Passa mais um tempo, Virgílio realmente morre. Pouco antes do nascimento de Cristo, aliás, 20 a.C., mais ou menos, foram 10 anos confeccionando esse poema, a Eneida. 1.300 anos depois, irá nascer também, naquela região, um homem que vai ser muito importante para a história da literatura, chamado Dante Alighieri. Dante Alighieri decide, entre seus escritos,
escrever um poema narrativo também. Alguns acham que não seja uma epopeia esse poema que ele escreve, mas pelas características nós sabemos que é muito similar, merece um destaque entre essas obras praticamente sagradas da literatura. Dante decide fazer uma viagem ao inferno. Então você conhece a expressão inferno dantesco ou alguma coisa dantesca, o inferno de Dante, alguma coisa assim, é por conta da obra que Dante escreverá. Dante dá o nome dessa obra de comédia, apenas de comédia. 100 anos depois de sua morte, um escritor italiano, nessa época o Império Romano já tinha sido destruído, um escritor italiano vai dizer que ela é divina, dando um nome moderno, Divina Comédia. O título original da Divina Comédia, na verdade, é latim, que é o seguinte: Incipit Commedia Dantis Alighieri Florenti Nationi non moribus. O que é que isso significa? Começa a comédia de Dante, florentino de nascimento, mas não de costumes. Foi esse título longo que Dante deu para o seu poema, mas que posteriormente o nosso hábito de falar pouco acaba impedindo que isso aconteça. Então Boccaccio, Giovanni Boccaccio, escritor italiano do século seguinte, irá dar essa denominação, uma comédia divina que ele escreve. Divina Comédia é um poema assustadoramente perfeito. Tem em sua composição 3 grandes partes, que é o inferno. Dante começa o poema descendo para o inferno, depois ao purgatório e depois ao paraíso. Dante vai buscar inspiração no seu mestre, naquele que ele denomina ser o mestre dele, e que será o guia de Dante pelo inferno e pelo purgatório. Quem é o mestre de Dante? Virgílio. Então ele personifica Virgílio, traz de volta aos mortos, por assim dizer, e ele será o guia dele pelo inferno, e lá ele vai fazer uma viagem longa, uma longa dissertação a respeito dos pecados capitais, e de muita coisa que a própria Igreja Católica irá usar na época para descrever como é que funciona o inferno. Depois disso ele vai ao purgatório, também acompanhado de Virgílio, que irá descrever o que acontece lá também, até ele chegar no paraíso. No paraíso ele abandona Virgílio, e Beatriz, a amada de Dante, olha como é importante uma mulher ser amada por um poeta. Dante não chegou a se casar com Beatriz, mas ele a amava profundamente. Então Beatriz para ele é um ser divino que irá recebê-lo nas portas do paraíso, e lá irá descrever como funciona o céu, o anjo, e assim irá terminar. Pela definição do teatro, terminando bem uma peça, aqui não é uma comédia, terminando mal é uma tragédia. Então, como termina bem, dá-se a denominação de comédia. A Divina Comédia é um poema que Dante começou a escrever em 1303 e terminou em 1321, levando, portanto, 18 anos para ser completo. O grande mistério entra quando Dante morre no ano de 1321 também. Dá a entender que ele viveu para a Divina Comédia, terminou esse grande poema e morreu. A estrutura narrativa da Divina Comédia é assustadoramente muito espantosa. Ela será, inclusive, inspiração para narrativas mais modernas, como Inferno, o livro do Dan Brown, que vai se inspirar na Divina Comédia, em um personagem que é fascinado por essa obra. Tenhamos uma ideia exemplificada de como é que funciona essa obra. Divina Comédia é dividida em 3 partes, como eu falei. Provavelmente Dante era aficionado pelo número 3. Isso é importante de falar. Todos os poemas, as estrofes desse grande poema possuem, cada estrofe tem 3 versos, e cada verso tem 11 sílabas. Multiplicando 3 por 11, temos 33. Dividido em 3 partes, e cada um dos cantos possui 33, aliás, cada uma dessas partes possui 33 cantos, exceto o primeiro, que terá o canto inicial. Então eu tenho 33, 33 e 33, formando um total de 99, mais o outro canto inicial, 100 cantos no total formam a Divina Comédia, uma estrutura narrativa absolutamente espantosa e perfeita. Posteriormente, nós teremos em língua portuguesa também um grande poema narrativo chamado Os Lusíadas. Infelizmente não foi escrito por nenhum brasileiro, foi escrito pelo poeta
português Luiz Vaz de Camões, que também tem uma produção poética lírica, ou seja, não sendo somente épica, que esse é um poema épico, um poema que narra uma grande aventura, um grande feito de algum grande herói. Nesse caso vai ser um grande feito de um herói, mas nesse caso é Vasco da Gama, quando ele vai falar a respeito das viagens que ele fará adentrando no mar e as aventuras que ele vive nessas viagens. É uma grande epopeia que vai resgatar os valores do classicismo. Esse momento que nós estamos vendo é o classicismo, em que realmente a literatura clássica está nascendo, essa forma de poesia tão clássica, sem quebrar muitos padrões, é a literatura clássica. Camões, lá no século XVI, vai resgatar isso em um momento chamado neoclassicismo. Lembrando que neo significa novo. Nós teremos outras epopeias também, como a epopeia de Gilgamesh. Teremos o Mahabharata, que também é uma epopeia, mais ou menos da época da Ilíada e da Odisseia, tão antiga quanto, que formarão a literatura oriental. Tá? Então, a importância que tem Homero e seus poemas na literatura ocidental, na literatura oriental também terá essa grande influência. Vale lembrar que tudo isso terá uma influência na nossa forma de viver, né? Muitas das regras gramaticais que nós conhecemos derivam do latim, que por sua vez é o latim clássico, visto que nós só podemos saber através da Eneida. Existem sim formas de descobrir como as palavras eram formadas antigamente, através de registros em cartórios, mas a forma poética é a forma de fato mais eficiente. Muito dos mitos, dos deuses e a constituição da própria mitologia nós sabemos hoje através de Homero, através da Ilíada e através da Odisseia. Muito do que se tem de mitologia hoje se sabe através disso, até mesmo os nomes dos deuses. Então, a nossa vida está cercada por eles, por esses grandes poetas, que precisamos então apenas ter mais atenção e observar como a literatura está em tudo na nossa vida. Basta abrir os olhos e ver. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui no nosso encontro de hoje. Um grande abraço.